Você já se perguntou por que dói tanto tentar agradar alguém que nem ao menos se valoriza? Por que buscamos ser amados por pessoas que não sabem amar nem a si mesmas? Talvez você esteja tentando preencher um vazio que não é seu e esse vídeo é o seu alerta. Hoje vamos falar sobre a armadilha silenciosa de buscar validação em quem vive emocionalmente quebrado. Você vai entender por que essa busca só gera frustração, desgaste e perda de identidade e como o estoicismo pode te libertar dessa prisão invisível. Você vive se esforçando demais em relações unilaterais? Sente que está sempre tentando provar seu valor para quem nem sabe reconhecer o próprio? Então este vídeo é para você. Ele vai te mostrar como recuperar sua paz, colocar limites e redirecionar seu amor para onde ele realmente importa, em você. Desde cedo somos ensinados a buscar aprovação dos pais, dos professores, dos amigos. Crescemos acreditando que sermos amados é o que nos valida como pessoas. Essa necessidade de aceitação molda nossos comportamentos, nossas escolhas e, muitas vezes, nossos silêncios. O problema começa quando confundimos amor com validação externa. E nessa busca, acabamos tentando ser importantes para pessoas que sequer aprenderam a se enxergar com carinho. A mente nos sabota quando nos diz que precisamos ser o mais só para sermos amados. Mais simpáticos, mais úteis, mais bonitos, mais disponíveis. Vivemos tentando preencher expectativas que nem são nossas e nos afastamos de quem realmente somos. O estoicismo nos lembra que o valor está em viver de acordo com a nossa virtude, e não no aplauso dos outros. Buscar constantemente a aprovação externa é, para um estoico, um tipo sutil de escravidão. Epicteto dizia: se você quer ser livre, então aprenda a ser indiferente ao que não depende de você. O amor dos outros, por mais desejável que seja, não depende de nós. Podemos oferecer o melhor de nós mesmos, mas não temos controle sobre o coração alheio. Tentar ser amado por alguém que nem se ama é como gritar por socorro em um lugar vazio. Ninguém vai responder, porque não há ninguém emocionalmente presente do outro lado. Essa necessidade de aceitação nasce, muitas vezes, de feridas antigas. Talvez você não tenha recebido o afeto que esperava na infância. Talvez alguém te fez acreditar que você só tem valor se for útil. E agora você repete esse padrão, tentando conquistar carinho onde só há rejeição. O estoicismo, porém, não busca culpados. Ele te convida a assumir o controle do que está nas suas mãos, seus pensamentos, suas reações, sua escolha de não mais implorar amor. O primeiro passo para sair desse ciclo é enxergar o que está acontecendo. Acordar. Perceber que você está tentando provar seu valor para pessoas que nem reconhecem o próprio. E isso diz mais sobre elas do que sobre você. A partir dessa consciência, você pode começar a fazer uma escolha estoica e parar de entregar sua paz na mão de quem vive em guerra consigo mesmo. Uma das maiores armadilhas emocionais em que caímos é tentar preencher o vazio dos outros na esperança de sermos amados em troca. Mas como esperar afeto genuíno de alguém que sequer é capaz de nutrir esse sentimento por si mesmo? Pessoas que não se amam vivem em constante conflito interno. Elas carregam inseguranças, feridas não curadas e uma sensação de insuficiência que as impede de enxergar o valor do outro. Quando você tenta ser amado por alguém assim, o que você oferece nunca será o suficiente, não porque você não vale, mas porque o copo delas está furado. O estoicismo nos ensina que não devemos depositar nossa paz nas mãos de outros. Quando você busca a aprovação de alguém que vive em guerra consigo mesmo, você está entregando sua estabilidade a um terreno instável. Você se esforça, se doa, tenta agradar e mais tudo o que recebe em troca é frieza, indiferença ou até mesmo desprezo. Isso te deixa confuso, frustrado, e pior, começa a te fazer duvidar do seu próprio valor. Mas o problema nunca foi você. O problema é a incapacidade do outro de amar inclusive a si mesmo. É comum que pessoas assim projetem nos outros a rejeição que sentem de si mesmas. Elas não se permitem amar, tampouco receber amor, porque acreditam consciente ou inconscientemente que não merecem. E quando você tenta se aproximar com carinho, atenção e presença, elas recuam ou reagem com distanciamento. Isso não é pessoal, por mais que pareça. É um reflexo da prisão interna que elas habitam.
você está tentando entrar em um espaço onde nem elas conseguem permanecer com plenitude. O sábio estoico compreende que o amor verdadeiro começa de dentro para fora. Buscar validação em corações rachados é um convite à frustração. Não se trata de julgar ou condenar o outro por suas limitações emocionais, mas de reconhecer que você não precisa continuar se machucando tentando ser suficiente para quem ainda não é suficiente nem para si. O primeiro passo é aceitar a realidade sem resistência. Há pessoas que simplesmente não sabem amar, e isso não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é zelar por sua própria integridade emocional. É parar de insistir onde só existe carência disfarçada de conexão. É ter coragem de dizer: eu mereço mais do que migalhas emocionais. O verdadeiro amor não é um jogo de adivinhações, nem uma luta por atenção. Ele nasce naturalmente entre dois seres inteiros e não como um prêmio por esforços em agradar quem sequer se suporta. Entenda isso e você começa a se libertar. Quando alguém não se ama, essa carência se manifesta de forma direta nas relações que constrói. Essas pessoas muitas vezes projetam suas inseguranças no outro, criando expectativas irreais ou exigindo uma validação constante. Você pode acabar preso em um ciclo onde tudo o que faz nunca é suficiente, porque está tentando preencher um vazio que nem é seu. É como tentar aquecer alguém que se recusa a sair da própria tempestade. Relacionamentos assim drenam sua energia e minam sua autoestima. O amor não deveria ser uma tarefa de resgate, nem um campo de batalha emocional. A ausência de amor próprio no outro se transforma em atitudes que oscilam entre a dependência afetiva e a frieza, criando confusão e dor. E você, sem perceber, acaba carregando uma responsabilidade que nunca foi sua. O estoicismo ensina que não devemos depender do afeto ou da aprovação externa para encontrar valor em nós mesmos. Se o outro não sabe reconhecer o próprio valor, dificilmente será capaz de reconhecer o seu. Ao tentar ser amado por alguém que não se ama, você corre o risco de perder a conexão mais importante que existe, a que tem consigo mesmo. Esse desequilíbrio cria uma dinâmica onde você se entrega cada vez mais, esperando que, com o tempo, o outro finalmente enxergue o seu valor. Mas isso quase nunca acontece. E a verdade dolorosa é que não importa o quanto você se esforce, se o outro não se ama, ele não saberá amar você de forma saudável. Por isso, o caminho da lucidez passa por enxergar esses padrões e romper com eles. Amar não é sofrer. Se você precisa se anular para ser aceito, então não é amor, é dependência. E enquanto você insiste em buscar amor em quem mal se suporta, está negando a si mesmo o respeito que merece. Você já percebeu como quem está sempre disponível acaba sendo mais ignorado? O paradoxo é cruel: quanto mais você se doa, mais parece que as pessoas se afastam. Não é porque você não é bom o suficiente, mas porque, aos olhos de quem não se ama, sua presença constante perde o valor. O ser humano, infelizmente, tende a desvalorizar o que sente que não precisa conquistar. E é aí que nasce o ciclo da ingratidão. O estoicismo nos ensina a controlar o que está ao nosso alcance, e isso inclui nossa presença. Estar em todo lugar, para todo mundo, é uma forma de esvaziar a si mesmo. Quando você não impõe limites, não está sendo gentil. Está se esquecendo. Está se anulando. E as pessoas notam isso mesmo inconscientemente e passam a tratar você como uma extensão de suas vontades, não como alguém digno de reciprocidade. Pense por um instante em quantas vezes você deixou de atender suas próprias necessidades emocionais para estar ali, presente, para alguém que só te procura quando sente um vazio. Você se sente sugado, mas continua. Talvez porque, no fundo, ainda espera que o outro finalmente veja seu valor. Mas pessoas que não se enxergam, não conseguem enxergar você. É preciso coragem para se retirar. Para dizer o não ou mesmo quando o coração grita o sim. Para entender que seu tempo, sua energia e sua presença são preciosos demais para serem desperdiçados com quem não sabe o que fazer com eles. O estoico não se torna frio, mas aprende a ser seletivo. Porque ele sabe que sua paz interior depende de onde e com quem ele escolhe estar. Estar menos disponível não é orgulho, é autocuidado. É você dizendo ao mundo e a si mesmo que merece ser tratado com respeito, e que não vai mais implorar por migalhas emocionais.
Porque quem se ama de verdade não precisa se expor à rejeição constante para se sentir vivo. Ele encontra valor em si mesmo, e a partir disso, atrai apenas o que está em sintonia com essa verdade. Enquanto você continuar buscando amor em quem não sabe o que é amar, estará se alimentando de migalhas. E o mais cruel disso tudo é que essas migalhas parecem banquetes quando você está emocionalmente faminto. A verdade é que, quando não existe amor próprio, qualquer gesto superficial de afeto se torna suficiente para que você se prenda emocionalmente. E é exatamente isso que o estoicismo nos alerta, e não se entregue ao julgamento alheio como se fosse uma sentença sobre o seu valor. O amor próprio não é uma ideia abstrata ou um clichê motivacional. Ele é uma prática diária de respeito consigo mesmo. É dizer ou não quando for preciso, é se afastar de quem te faz mal, é não implorar por presença, atenção ou migalhas emocionais. O estoico entende que sua paz não pode ser negociada pela carência. E que amar a si mesmo é o maior escudo contra relações que sugam, manipulam e diminuem. Quando você se valoriza, algo poderoso acontece em você para de aceitar o mínimo. Você enxerga com clareza quem te quer de verdade e quem só se aproxima quando precisa de algo. E mais importante, você desenvolve a coragem de ficar só, ao invés de mal acompanhado. A solitude deixa de ser um castigo e passa a ser uma escolha consciente. A busca desesperada por amor externo quase sempre nasce de um abandono interno. Pessoas que não se acolhem acabam buscando esse acolhimento nos outros e geralmente, nos lugares errados. A chave para quebrar esse ciclo não está em tentar mudar os outros, mas em mudar a si mesmo. E isso exige maturidade emocional, exige olhar com honestidade para suas próprias feridas e dizer: eu mereço mais do que isso. O amor próprio é a base sobre a qual todo relacionamento saudável deve ser construído. Sem ele, qualquer ligação vira dependência. E depender emocionalmente de quem mal sabe se amar é o caminho mais curto para o sofrimento. Você não foi feito para implorar por afeto. Foi feito para ser inteiro. Vivemos em uma cultura que condiciona a ideia de amor a uma validação externa. Acreditamos que, ao sermos amados por alguém, automaticamente nos tornamos mais valiosos. Mas o estoicismo nos alerta: essa busca constante por aprovação é uma armadilha da mente. Não é o amor dos outros que nos define, mas a clareza com que enxergamos nosso próprio valor. Se você depende do olhar alheio para se sentir digno, está construindo sua autoestima em terreno instável. A ilusão começa quando você acredita que o amor de alguém que não se ama tem o poder de te curar. Como se o vazio dentro do outro pudesse preencher o seu. Mas é como tentar apagar a sua sede com um copo quebrado. O que você precisa não está ali. Pessoas que ainda não fizeram as pazes consigo mesmas não têm como oferecer um amor completo, porque ainda estão em guerra com suas próprias feridas. Muitos confundem afeto com necessidade. Procuram no outro a salvação que deveriam buscar em si mesmos. E o resultado disso é um ciclo de frustração e dependência emocional. Você se torna um prisioneiro da expectativa, esperando por algo que talvez nunca venha. E quando não vem, você se sente rejeitado, insuficiente. Mas a verdade é que o problema nunca foi você. Foi a ilusão de achar que o amor deles validaria quem você é. A filosofia estoica ensina que a verdadeira liberdade emocional surge quando você entende que seu valor não está nas mãos de ninguém. O amor mais sólido é o que nasce da autoconsciência, do respeito próprio, da capacidade de estar bem consigo mesmo quando ninguém está olhando. Só quem se ama de verdade pode oferecer amor de forma genuína, o resto é carência fantasiada de afeto. Ao reconhecer essa ilusão, você quebra o ciclo. Para de correr atrás de quem não pode te dar aquilo que você precisa, e começa a construir uma relação mais saudável consigo mesmo. Você deixa de mendigar atenção e começa a se tornar fonte de valor, não apenas para os outros, mas principalmente para si. E isso muda tudo. Você já se pegou tentando consertar alguém? Tentando mostrar o quanto essa pessoa merece amor, merece ser valorizada, merece ser cuidada e, mais no fundo, ela mesma não acredita nisso? Tentar amar alguém que não se ama é como tentar encher um copo furado, e não importa o quanto você se esforce, o amor sempre vaza. O estoicismo nos ensina que não devemos nos afogar tentando salvar quem escolheu permanecer submerso.
Cada um é responsável por sua própria evolução. Por mais doloroso que seja, nem todo mundo está pronto para o amor. E insistir nisso é sacrificar sua própria paz em nome de uma missão que nem foi pedida. Você não é o herói da história de ninguém. E nem deveria ser. O papel de salvador é sedutor, principalmente quando se tem um coração generoso. Mas cuidado, muitas vezes isso esconde um desejo de ser aceito, de se sentir necessário, de suprir o vazio que nem é seu. Pessoas que não se amam têm o hábito de sabotar qualquer amor que recebem. Elas recusam elogios, desconfiam de gestos genuínos e constroem muralhas invisíveis ao redor de si mesmas. E você, mesmo com toda a sua entrega, acaba esbarrando nesses muros e se ferindo nos cacos. Amar alguém assim é se colocar em segundo plano. É esquecer que sua própria saúde emocional também importa. O amor saudável começa quando há reciprocidade não de intensidade, mas de consciência. Se o outro não consegue se amar, ele nunca vai entender o valor do seu amor. Nem toda resposta precisa ser dada com palavras. Às vezes, o maior grito de amor próprio é o silêncio. E afastar-se de forma silenciosa pode ser a decisão mais poderosa que alguém pode tomar diante de relações desequilibradas. O afastamento sem escândalos, sem explicações, sem tentar justificar-se para quem nunca se esforçou para te entender, esse é o verdadeiro sinal de maturidade emocional. A filosofia estoica ensina que não precisamos reagir a tudo. Não devemos buscar controlar como os outros nos tratam, mas sim como reagimos a isso. Quando você decide se afastar em silêncio, está dizendo ao universo que não aceita mais viver sob migalhas emocionais, que não vai mais implorar por afeto onde só há ausência e frieza. O silêncio constrange. Ele obriga o outro a encarar o próprio vazio. E muitas vezes, o que essas pessoas mais temem é exatamente isso, o eco da própria falta de amor próprio, refletido na sua ausência. Quando você some sem avisar, quem realmente tem consciência sentirá a diferença. Quem vive na superficialidade, nem notará, e essa é a resposta que você precisava. Afastar-se em silêncio também é uma forma de preservar a própria dignidade. Evita humilhações, evita a insistência em algo que já não faz mais sentido. E, mais do que isso, te dá a chance de redirecionar a energia que antes era gasta tentando ser aceito por quem mal se aceita, para agora ser usada na construção de uma vida mais íntegra e alinhada com seus próprios valores. Então, da próxima vez que se sentir desvalorizado, lembre-se, você não precisa gritar para sair. Você só precisa ir. Sem ruído, sem drama, sem necessidade de se explicar. Porque quem precisa de explicações é quem não prestou atenção quando você ainda estava por perto. Muitas vezes nos ensinaram que o amor se prova pela insistência, pela persistência em manter alguém por perto mesmo quando essa pessoa não nos valoriza. Mas a verdade é que, em alguns casos, o maior gesto de amor que podemos ter por nós mesmos é nos afastar. Não por rancor, não por orgulho, mas por respeito próprio. Afastar-se de quem não sabe se amar é preservar a nossa própria sanidade emocional. Quem não se ama costuma projetar nos outros a responsabilidade de preenchê-los. Esperam que o outro os salve, os valide, os mantenha inteiros. Mas isso é uma prisão. Você se torna refém das carências do outro, tentando compensar um vazio que não foi criado por você. E quanto mais você dá, mais você se esgota. É um ciclo de desgaste que só termina quando você tem coragem de dizer basta. A filosofia estoica nos ensina que aquilo que está fora do nosso controle não deve governar nossas emoções. E isso inclui o comportamento e o estado emocional das pessoas ao nosso redor. Quando você entende que não pode curar o que a pessoa sequer reconhece que está ferido, você se liberta do fardo de tentar consertar o outro. Você se permite sair da função de salvador e volta para o seu lugar de paz. Afastar-se de alguém que não se ama pode parecer, à primeira vista, um abandono. Mas não é. É um ato de preservação. É uma forma de dizer a si mesmo que a sua saúde emocional importa. Que você merece trocas genuínas, e não relações baseadas em dependência, em necessidade ou em carência. O amor verdadeiro não sufoca, não prende, não exige sacrifício constante. Ele flui com leveza e respeito mútuo. Se você sente que está tentando ser amado por alguém que nem se ama,
talvez esteja na hora de se escolher. De se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por sabedoria. O seu valor não depende do reconhecimento alheio, e a sua paz não deve estar condicionada ao caos emocional de outra pessoa. Afastar-se, às vezes, é o caminho mais silencioso e nobre para encontrar a liberdade interior. Chega um momento em que você entende e não precisa da aprovação de ninguém para existir em paz. Não precisa que alguém veja seu valor para que ele exista. Quando você se basta, o mundo muda. A solidão deixa de ser um castigo e passa a ser um refúgio. O silêncio que antes incomodava agora conforta. Você não está mais implorando por atenção, por afeto ou por migalhas de amor de quem não sabe nem se amar. A filosofia estoica ensina justamente isso, e a verdadeira liberdade vem de dentro. Nenhuma pessoa pode tirar de você aquilo que é interno: sua dignidade, sua virtude, sua serenidade. Quando você para de correr atrás de quem não te vê, começa a enxergar quem realmente importa em você. E isso não é egoísmo, é responsabilidade emocional. É autocuidado. É amor próprio na forma mais pura e madura. Não é fácil chegar nesse ponto. É um processo. Requer reflexão, escolhas difíceis, noites de dúvida e dias de silêncio. Mas a cada passo dado em direção a si mesmo, a dor da rejeição vai dando lugar a uma força que ninguém pode tocar. A força de alguém que sabe o que merece e não aceita menos do que isso. Você percebe que não precisa ser amado por todos. Na verdade, nem todos têm a capacidade de amar verdadeiramente. Muitos só sabem se relacionar por carência, por necessidade ou por conveniência. Quando você compreende isso, deixa de se sentir inferior ou culpado por não ser escolhido. Você se liberta da ilusão. E essa liberdade tem um preço alto, mas uma recompensa incalculável: a paz de estar inteiro, mesmo sozinho. Então, pare de se diminuir para caber na vida de quem não se enxerga. Pare de tentar ser amado por quem nem sabe o que é amor. E comece, hoje, a ser suficiente para si mesmo. Porque quando você se basta, o amor que vier será escolha, não necessidade. Será complemento, não salvação. Talvez a maior libertação que alguém possa experimentar na vida seja perceber que não precisa mais se dobrar para caber no afeto de ninguém. Quando você entende, com clareza, que muitas das pessoas que você tenta agradar nem sequer desenvolveram amor por si mesmas, tudo muda. Você para de implorar por migalhas e começa a construir seu próprio banquete interno. A filosofia estoica nos ensina que nossa paz interior não pode depender da instabilidade emocional dos outros. Que tolice é depositar o próprio valor na aceitação de quem sequer reconhece o próprio reflexo com dignidade. O verdadeiro amor, aquele que transforma, começa quando você olha no espelho e decide que é suficiente. Não porque alguém disse, mas porque você sentiu. De agora em diante, questione menos porque fulano não te valoriza, e questione mais porque você ainda insiste em se manter em lugares que te diminuem. O estoico entende que não é sobre ser amado por todos, é sobre ser inteiro por si. É sobre sair do ciclo de querer provar algo e entrar no ciclo de ser algo sólido, calmo, consciente. Lembre-se, amar quem não se ama é como tentar encher um poço sem fundo. Você se esgota, e o outro continua vazio. Portanto, preserve sua energia. Direcione seu afeto para quem tem capacidade real de recebê-lo, inclusive você mesmo. Porque no fim, a paz que você tanto procura nos outros e sempre esteve esperando em você.